Opa, e aí, beleza? Bom, infelizmente WandaVision tá finalmente acabando, né? A gente vai ter só mais um episódio de aparentemente 50 minutos, né? Em alguns dias. Bom, eu espero que 50 minutos seja suficiente pra, né, eles revelarem todos os mistérios, né? Explicar todas as coisas que ainda não foram explicadas. Bom, eu sinceramente acho que não vai explicar tudo isso. Eu acho que a gente vai ter bastante explicação em Homem-Aranha 3 e Doutor Estranho 2. Já que o Kevin Feige já disse, né, que as três histórias estão conectadas juntas, né? Então eu acho que a gente não vai ter todas as respostas aqui, a gente provavelmente vai ter algumas respostas nos outros filmes também. Mas bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quem é o Visão Branco que apareceu no final do último episódio, né, no pós-crédito do último episódio. Eu vou falar a origem dele nos quadrinhos e eu vou também falar algumas teorias sobre o que eu acho que vai acontecer no próximo episódio, né? Algumas delas são bem tristes, mas tem algumas possibilidades positivas, né, do final da série. Então, bom, bora começar falando aqui sobre a origem do Visão Branco, né? Bom, a primeira aparição do Visão Branco foi na capa do volume 45 dos quadrinhos de The West Coast Avengers, ou Vingadores da Costa Oeste, que é uma série de quadrinhos de 1985, né, e ele apareceu durante o arco Vision Quest, ou Em Busca do Visão. Bom, Vingadores da Costa Oeste é um grupo que foi criado e liderado pelo Gavião Arqueiro, e o grupo foi criado por um pedido do Visão, né, que ele era tipo o presidente dos Vingadores nos quadrinhos nessa época. Então eu vou falar aqui mais ou menos o que acontece durante o arco Vision Quest, né, Em Busca do Visão. Eu vou explicar também por que o Visão ele ficou branco, né, qual a importância dele, né, pra história. Então eu vou explicar tudo isso daqui aqui. Então bom, o arco começa com a Wanda acordando sem o Visão do lado dela. Bom, ela confusa querendo saber aonde que, né, ele tá. Ela vai pro complexo dos Vingadores à procura dele. Bom, lá no complexo, do nada, o Ultron aparece e começa a brigar com os Vingadores. E bom, enquanto eles brigam, o Hank Pym descobre que o Ultron que eles estão lutando é na verdade um falso e ele provavelmente é uma distração pra alguma coisa maior. Hank Pym, que era o Homem-Formiga original nos filmes e também nos quadrinhos, né, ele também já foi o Jaqueta Amarela, Vespa e atualmente o Gigante nos quadrinhos. E bom, depois do Hank Pym criar um plano pra, né, derrotar o Ultron, o Homem-Maravilha, né, que é considerado um dos Vingadores mais poderosos nos quadrinhos, ele consegue destruir o Ultron falso. Bom, logo depois o grupo descobre que o Ultron realmente era uma distração e de que o Visão estava desaparecido. Eles também descobrem que todos os dados e documentações do Visão foram deletadas de todos os computadores do Complexo dos Vingadores. Bom, com todos os Vingadores confusos, do nada, a Arpia entra na sala revelando que foi ela que deletou tudo e que foi ela que sequestrou o Visão. Bom, em algumas edições anteriores, né, a Arpia tinha saído do grupo dos Vingadores da Costa Oeste e logo depois ela foi contatada pela SHIELD para ajudar eles a desenvolver um plano de contingência contra o Visão. E, bom, eles fazem isso porque em outra série dos quadrinhos, o Visão tinha ficado louco e ele acessou o arsenal de armas nucleares dos Estados Unidos, né, quase exterminando o planeta inteiro. Por isso que o governo estava considerando o Visão uma ameaça. A Arpia ajuda o governo a criar planos para deter o Visão, né, e o governo está disposto a até enfrentar os Vingadores, né, se for necessário. Eles acabam seguindo o plano da Arpia, capturando o Visão, manipulando as memórias da Wanda para ela não salvar ele, distraindo os Vingadores com o Ultron falso e deletando todas as informações sobre o Visão nos computadores dos Vingadores para eles não reviverem ele de volta, né? Eles não trazerem ele de volta. Se sentindo culpada, a Arpia acaba ajudando os Vingadores a achar o Visão. Eles descobrem que o Visão está sendo mantido em uma fábrica abandonada. E quando eles chegam lá, eles descobrem que o Visão foi desmontado e que ele está sendo estudado por diversos cientistas. Lá eles também descobrem que a organização que está por trás de tudo consiste de todos os governos do mundo inteiro. Essa organização foi criada logo depois que o Visão ele acessou as armas nucleares dos Estados Unidos, com o intuito de estudar o Visão, né, e prevenir ele de fazer algo pior do que ele poderia ter feito antes, né? Bom, os Vingadores recuperam o corpo do Visão e eles descobrem que o Dr. Phineas Horton, que é o cientista que ajudou a criar o Visão com o corpo do Homem-Tocha original, né? Meio estranho essa origem dele nos quadrinhos. Eles descobrem que o Doutor tá vivo. Eles achavam que o Doutor tinha sido morto pelo Ultron, né? Porque o Visão, ele tinha falado pra todo mundo que isso tinha acontecido. E bom, eles descobrem também que tudo que o Visão sabia sobre a origem dele, na verdade tinha sido manipulada, né, pelo vilão Immortus, que é basicamente um outro nome do vilão Kang, o Conquistador. Até por isso que todo mundo achava que o Doutor tinha morrido, né, basicamente o Kang the Conqueror, né, que é o Immortus, né, ele contou pro Visão toda a origem dele, só que ele contou a origem do Visão meio que manipulada, né? Algumas coisas eram falsas. Bom, enquanto os Vingadores recuperam o corpo do Visão e eles estão saindo dessa fábrica, a Wanda, brava e, né, com razão, destrói a fábrica
inteira com os poderes dela. É que a Wanda não tá de brincadeira nisso daí, não. É bom, eles voltam ao complexo dos Vingadores depois disso e o Hank Pym, ele começa a criar planos pra trazer o Visão de volta. Mas ele avisa a Wanda que mesmo se ele trazer o Visão de volta, todas as memórias dele foram deletadas do corpo dele e dos computadores dos Vingadores, então ele não teria memórias do que tinha acontecido antes dele morrer, basicamente. E a Wanda começa a se preocupar sobre isso e o Hank, né, pra acalmar ela, ele fala que ele vai tentar fazer de tudo pra tentar trazer as memórias dele de volta, né? Enquanto a Wanda e o Homem-Maravilha estão batendo um papo fora do laboratório que o Hank tá montando o Visão, né? Estudando o Visão, eles escutam um barulho lá dentro, né? Uma comoção lá dentro, e quando eles vão dar uma olhada, eles são atacados por um Visão parcialmente montado. Um Visão todo quebrado, parecendo meio que um esqueleto, basicamente. Bom, o Hank consegue desacordar o corpo do Visão com o dispositivo que ele criou. Ele afirma que o único motivo dele ter atacado os Vingadores foi porque ele programou o Visão pra ficar em um modo de alerta, né? Enquanto ele tava meio que estudando o Visão ali. Bom, depois de um tempo, o Hank finalmente consegue reconstruir o Visão e ele chama a Wanda pro laboratório onde ela é apresentada para um novo Visão, o Visão branco. Bom, é explicado que ele é branco porque a pele artificial foi muito danificada no processo de desmontar e montar ele, né? Então por isso que ele tem essa aparência branca, meio que fantasmagórica, eles falam nos quadrinhos. Bom, a Wanda fica muito feliz e quando ela vai abraçar ele, o Visão não tem nenhuma reação. É como se fosse simplesmente um robô sem nenhuma emoção, basicamente. E o Hank diz pra Wanda que ele conseguiu trazer o Visão de volta à vida, só que com uma consciência nova, né? Então ele basicamente não tem nenhuma memória do que aconteceu antes dele morrer. E o pior de tudo, ele também não tem nenhuma emoção. Ele fala que o único jeito de colocar uma personalidade no Visão seria refazendo o mesmo processo que eles fizeram antes, né? Quando eles criaram o Visão e deram uma personalidade pra ele. E, bom, nos quadrinhos a origem do Visão, né? A criação do Visão é bem diferente, na verdade, dos filmes, né, do Era de Ultron. Quando o Visão foi criado, a matriz do cérebro dele foi feita por ondas cerebrais do Homem-Maravilha, né? E o corpo que foi usado pro Visão foi o corpo do Homem-Tocha. Então é, bem diferente mesmo. Bom, logo depois de conversar com o Hank, a Wanda vai pedir pro Homem-Maravilha, né, pra ele falar com o Hank sobre eles refazerem o mesmo processo que eles fizeram antes, né, de dar uma personalidade pro Visão. Só que o Homem-Maravilha recusa os pedidos da Wanda, né? Ele fala que quando eles fizeram isso antes, parecia uma violação com a alma dele, né? Ele diz que era como se fosse uma parte da alma dele que tinha sido arrancada do seu corpo. E bom, ouvindo isso, a Wanda fica full pistola e acaba fazendo parte de uma montanha cair em cima dele, né? Mas como eu já disse, ele é um dos Vingadores mais fortes nos quadrinhos, então ele não é machucado por isso. E logo depois a gente também é revelado que o único motivo dele não aceitar colocar uma personalidade no Visão era porque ele, na verdade, sempre foi apaixonado pela Wanda. Ele começa a pensar que o único motivo do Visão ter se apaixonado pela Wanda foi porque ele mesmo tinha esses sentimentos e o Visão simplesmente pegou esses sentimentos dele. Bem putão, hein? Mas bom, mesmo o Visão não tendo nenhuma emoção, ele e a Wanda continuam juntos, né? Ele quer meio que honrar o fato de que eles eram casados antes dele basicamente morrer. E a gente consegue ver que ele não tem nenhum sentimento pela Wanda durante a história. Ele só tá lá porque ele acha que ele deveria estar, basicamente. Bom, logo depois a Wanda tenta trazer as memórias de volta pro Visão, se encontrando com uma organização que promete consertar ele. Mas é revelado depois que isso era simplesmente um plano de um ser chamado Aquele que Perdura. Que é um ser com consciência que está presente em toda a vida na Terra, e é um ser que é responsável em escolher quais espécies da Terra vivem e quais morrem. Bom, essa entidade controla a Wanda com o intuito de acabar com todos os humanos, deixando apenas os mutantes vivos, porque pro Aquele que Perdura, os mutantes são uma espécie bem mais avançada do que, os humanos. Bom, o plano falha e os Vingadores acabam salvando a Wanda de novo. E logo depois disso a gente tem outro evento traumático pra Wanda, o evento que os filhos dela e do Visão, Billy e Tommy, eles são reabsorvidos pelo Mephisto, que é o diabo da Marvel, basicamente. Bom, originalmente nos quadrinhos a Wanda foi basicamente manipulada pela Agatha Harkness, pra criar os filhos dela, e depois são revelados como partes da alma do Mephisto, então por isso que eles foram meio que reabsorvidos pelo Mephisto ali, Eles simplesmente param de existir no universo da Marvel. E bom, isso causa a Wanda a pirar de vez. E a Agatha é forçada a excluir todas as memórias que a Wanda tinha das crianças, E isso também resulta na separação do Visão e da Wanda. E bom, é que nem nos filmes, a Wanda não para de sofrer desde que ela foi introduzida em Era de Ultron. Eu não sei porque eles gostam de fazer minha Wandinha sofrer. Mas bom, depois de um tempo o Visão acaba conseguindo ganhar emoções de novo, depois de consultar com Miles Lipman, que é um doutor na área de inteligência artificial. Bom, esse doutor cria um dispositivo holográfico pro Visão, que faz ele se parecer com um humano normal, basicamente. E o Visão usa esse dispositivo pra, conviver e aprender, sobre essas pessoas, sobre os humanos. Bom, o doutor também descobre que o Visão nunca vai recuperar sua antiga personalidade, a não ser que ele use, ondas cerebrais de outras pessoas, ou de outra pessoa.
No final, o doutor acaba usando as ondas cerebrais do filho dele, que foi morto por bandidos da corporação Roxxon. E o Visão ajuda o doutor a descobrir quem matou o filho dele, né, trazendo justiça a ele, basicamente. Bom, depois de um tempo, o Visão ganha um novo corpo, que é parecido com o seu último corpo. Eles conseguem fazer isso quando eles transplantam o cérebro e a consciência dele para um corpo de um outro Visão de outra realidade. Bom, depois disso as coisas começam a ficar um pouquinho melhores, né, pro Visão e pra Wanda. Eles voltam a ficar juntos, né, mais pra frente eles realmente têm de novo o Billy e o Tommy, né, e dessa vez de verdade. Então realmente depois disso tudo, né, ainda tem alguns eventos traumáticos ali, né, aqui e ali, mas as coisas começam a ficar um pouco melhores entre eles, né, pelo menos, entre o Visão e a Wanda. Mas bom, essa é basicamente a origem do Visão Branco nos quadrinhos, né. Então, bora agora falar sobre algumas teorias de WandaVision, né, e o que vai acontecer nesse último episódio, né, no grande finale que vai sair em alguns dias agora, né. Bom, a minha primeira teoria, que eu tenho quase certeza que realmente vai acontecer no próximo episódio, que é que o Visão do Rex, ele vai lutar contra o Visão Branco. Eu acho que o Visão Branco ele não vai ter nenhuma emoção que nem nos quadrinhos, né, nenhuma emoção nem memória do que aconteceu antes, né, da morte dele. Ele provavelmente vai acreditar em qualquer coisa que o Hayward provavelmente falar pra ele, né, e o Hayward provavelmente vai acabar mentindo pra ele, falando, sei lá, que a Wanda é a vilã, ela tá tentando destruir a realidade. E o Visão Branco provavelmente vai acabar entrando no Rex, né, pra tentar parar a Wanda, né, porque o Hayward meio que falou pra ele ir, né. Bom, a gente sabe que o Visão do Rex, ele tem um corpo físico. Bom, o Hayward tava rastreando o Vibranium dele alguns episódios atrás, né, a Darcy, ela fala isso pra gente, né, ela fala isso pra Mônica e pro Jimmy. Então, eu realmente acho que os dois Visões vão acabar lutando no próximo episódio. Bom, possivelmente o Visão Branco, né, ele vai perceber que o Visão do Rex, ele não sobrevive fora dessa realidade, né, do Rex, basicamente. E ele vai tentar levar o Visão pra fora do Rex pra, tipo, tentar matar ele, né? Eu acho que isso daí vai ser alguma coisa que a gente vai ver no próximo episódio. Provavelmente vai ser uma luta bem épica, né? Com efeitos visuais parecidos com o Endgame, né? Já que o Paul Bettany, né? Que é o ator do Visão, ele revelou em uma entrevista que o final de WandaVision vai ter mais efeitos visuais do que Endgame inteiro. Então, eu não sei como vai funcionar isso, na minha cabeça não faz sentido, né, mas a gente provavelmente vai ter uma luta mágica entre a Wanda e a Agatha, a gente provavelmente vai ter uma luta do Visão contra o outro Visão, a gente possivelmente vai ver uma cena estilo X-Men do Mercúrio, né, meio que, tipo, deixando o tempo devagar e, tipo, zoando com tudo em volta. Eu realmente espero que a gente veja isso no próximo episódio, né. Mas, bom, eu também acho que a Wanda vai combinar a mente do Visão do Rex com o corpo do Visão Branco, né, que é meio parecido com o que aconteceu nos quadrinhos, né. O Visão Branco, ele foi transferido pro corpo de um Visão de outra realidade, então a gente pode ver alguma coisa, né, parecida nesse último episódio também. E, bom, a Wanda e o Visão possivelmente não vão acabar juntos no final da série, né, mesmo se o Visão sair vivo disso daí. Eu acho que o Visão, ele meio que vai achar errado o que a Wanda tá fazendo e ele não vai querer fazer parte do plano da Wanda, né? E aqui a gente vai entrar pra minha outra teoria, que é que o final de WandaVision possivelmente vai ser parecido com o final de Dinastia M, né? Que é uns quadrinhos também, um quadrinho muito bom. O WandaVision se baseia bastante nesse quadrinho também, então eu acho possível ter um final parecido. Vai ser basicamente da Wanda meio que fugindo da realidade dela, né, de Westview, com os filhos dela pra uma outra realidade. E o Visão possivelmente não vai querer ir junto com ela, né, porque, de novo, ele possivelmente vai achar errado o que ela tá fazendo. Então por isso que eles provavelmente não vão acabar juntos no final da série, né. E é bem triste, né, mano? Né, o que é o luto se não o amor que perdura? Eu quero muito ver os dois juntos de novo. Por favor, Marvel. A Wanda merece alguma coisa boa na história dela. Mas bom, esse final da Wanda escapando pra uma outra realidade possivelmente vai ser a abertura do multiverso que vai ser explorado provavelmente em Homem-Aranha 3 e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A gente tem no título do Doutor Estranho 2 multiverso ali, então eu acho que a gente vai explorar o multiverso nesses filmes. Na verdade, eu tenho certeza. A minha outra teoria é que o Visão Branco, ele vai acabar matando o Visão do Rex e a Wanda vai ser meio que forçada a matar de novo o Visão Branco, né? Matar de novo o Visão, né? Fazendo ela meio que ver a morte do Visão 4 vezes. Meu Deus. Sinceramente, eu espero que não seja isso não. Vai ser muito triste se for. A gente também possivelmente vai ver essa cena onde o Visão Branco revela para as crianças que ele não é o pai delas e que a Wanda não é a esposa dele, né? Então é uma cena bem triste e eu sinceramente acho que a gente possa ver alguma coisa parecida com isso nesse último episódio também, né? Que realmente vai ser bem triste também. E bom, minha última teoria, que eu realmente não acho que vai ser, mas se for, vai ser bem legal, é de que o Visão
vai, na verdade, ser o Ultron, né? A mentalidade do Visão vai ser o Ultron, basicamente, né? A gente talvez até mesmo vai ter a voz do ator do Ultron fazendo o Visão branco. É possível, eu acho que não, eu vi bastante teoria, né, porque tinha meio que vazado que a voz do Ultron, né, o ator que faz a voz do Ultron em Era de Ultron, ele ia aparecer nessa série como a voz de algum personagem, mas eu acho que aqueles vazamentos eram falsos e eu realmente não acho que ele vai ser o Ultron, eu acho que vai ser o Paul Bettany lutando contra o Paul Bettany, basicamente. Mas bom, não importa qual final que a gente vai ter, a gente sabe que o final vai ser triste, porque a atriz da Mônica já disse que o final vai ser triste, então a gente tem certeza que o final vai ser triste, basicamente. Mas bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo, né, e considere se inscrever no canal, que realmente me ajuda bastante. E se você quiser me apoiar ainda mais, você pode dar uma olhada no meu Instagram e Twitter, que vão estar aí embaixo, né. Lá eu sempre posto quando tem vídeo novo, né, todas as novidades do canal vão estar lá no meu Twitter e no meu Instagram, e eu também acabo discutindo, às vezes, algumas coisas lá. Então me segue lá no Twitter e no Instagram se você quiser me apoiar ainda mais. E se você gosta de jogos, você também pode dar uma olhada aí no meu Twitch, que vai estar aí embaixo. Lá eu geralmente jogo COD, Cold War, né, no momento Zombies, eu tô jogando um novo modo Zombies Outbreak, que é um modo mundo aberto, basicamente, de zombies, é muito divertido. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, né, você pode dar uma olhada no meu canal no Twitch, que vai estar aí embaixo. Mas então é isso, e até a próxima.